Olá, tudo bem? Eu sou Joana, do canal Joana Oliveira, e hoje nós vamos falar sobre brigadeiro. O brigadeiro é um docinho muito comum aqui no Brasil, ele é o must-have das nossas comemorações, porque tem que ter. E em geral a gente mesmo faz os nossos brigadeiros das nossas festas, porque a gente prefere encomendar quando é uma comemoração maior, como um casamento, uma festa de aniversário de 15 anos. Até porque fazer um brigadeiro é só colocar tudo na panela, misturar e tá pronto. É muito simples, né? Só que não. Hoje eu vou mostrar a você que um brigadeiro não é tão simples quanto parece. Há o ponto de vista técnico do brigadeiro e é isso que eu quero conversar com você e mostrar a diferença entre um brigadeiro tradicional, aquele brigadeiro que a gente faz em casa, e um brigadeiro gourmet. Porque tem esse nome, gourmet. Mas antes de falar disso, eu quero fazer uma pergunta a você. Você sabe sobre a história do brigadeiro? Sabe como surgiu, onde surgiu? Vamos falar um pouquinho disso? O brigadeiro é um docinho tipicamente brasileiro e reza a lenda que ele foi inventado em homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, que foi um político militar aqui no Brasil por volta dos anos 40. O nome brigadeiro veio então da patente das Forças Armadas que Eduardo Gomes ocupava, não que o primeiro nome dele fosse brigadeiro. É uma patente das Forças Armadas, como a patente de coronel, de comandante, por exemplo. E eu nem sabia que existia essa patente, mas foi daí que o nome brigadeiro veio. Esse docinho foi criado no Rio de Janeiro por volta de 75 anos atrás por uma mulher chamada Heloísa Nabuco de Oliveira. Ela criou o brigadeiro porque ela tinha o objetivo de vender e arrecadar dinheiro para a campanha presidencial de Eduardo Gomes. Foi assim que o brigadeiro surgiu. E originalmente, como era feito o brigadeiro? Ele era feito a partir de uma base de leite, manteiga, ovos, açúcar e chocolate em pó. Essa base ela foi modificada com a chegada do leite condensado aqui no Brasil. Mas essa base original, ela inclusive é utilizada quando a gente vai fazer um brigadeiro funcional, por exemplo, um brigadeiro sem lactose, porque a gente utiliza leite, utiliza açúcar, utiliza gema que contém lecitina, que é um espessante, ou pectina. Enfim, um doce funcional é um doce que preza pelo sabor, mas que preza pela qualidade também dos seus ingredientes, que sejam ingredientes equilibrados, que tragam algum benefício à saúde. Mas voltando para a história do brigadeiro. Bem, essa base que eu falei original, ela, como eu disse, foi modificada através da chegada do leite condensado ao Brasil e hoje nós temos aquela base popular que é a que conhecemos, né? A base feita a partir de leite condensado, margarina e achocolatado. Essa base é a que nós geralmente utilizamos em casa e a que eu vou chamar de base do brigadeiro tradicional. Certo, então digamos que essa base de leite condensado, margarina e achocolatado seja a base do brigadeiro tradicional, daquele que a gente faz em casa quando vai assistir um filme, comendo com pipoca, enfim. Mas então, o que é que diferencia o brigadeiro tradicional, esse que a gente faz em casa, daquele brigadeiro gourmet? Para mim, a principal diferença é que no brigadeiro gourmet a gente troca a margarina pela manteiga e a gente também faz uma troca do achocolatado pelo chocolate em pó, também pode ser o cacau ou o chocolate nobre, aquele em barra ou em cálices, e também há o acréscimo do creme de leite nessa base. Eu diria que o chocolate entra aí, na verdade, como um adicional, a base mesmo em si, para mim, é leite condensado, manteiga e o creme de leite. Por que o creme de leite entra nessa base? Porque o creme de leite chega para trazer cremosidade e ajudar a que essa massa do brigadeiro não fique açucarada tão facilmente. Então, ele também contribui para que aumente o prazo de validade da sua massa. O brigadeiro ele se tornou popular e a base dele, embora continue a mesma, né? Leite condensado, manteiga e creme de leite, ele ganhou outras versões. Por quê? Porque há a adição de ingredientes saborizantes. O que pode ser esses ingredientes saborizantes? Pode ser suco de fruta, polpa,
Pós, como leite ninho ou farinha de castanhas, pode ser nozes ou amendoins triturados, bebidas alcoólicas, pastas saborizantes, enfim, há uma infinidade de possibilidades de sabores que você pode dar à sua massa de brigadeiro. Então é devido a esse leque de opções de saborizantes, de ingredientes adicionais que a gente pode colocar na nossa massa de brigadeiro que a gente também tem variados tipos de sabores, como brigadeiro de maracujá, brigadeiro de morango com champanhe, brigadeiro com cerveja. Inclusive, se você quiser ver opções diferentes de recheios e brigadeiros, você pode ir lá no meu perfil no Instagram e clicar no link que está na bio e ver o meu cardápio de bolos, que lá nós temos alguns sabores bem diferentes e inovadores de brigadeiro. Então, para mim, brigadeiro diz respeito à essência do doce, aos ingredientes que constituem a estrutura dele. Como eu disse, são o leite condensado, a manteiga e o creme de leite, os ingredientes fundamentais, e os adicionais são aqueles que a gente utiliza para saborizar. Mas existem outras pessoas que elas consideram que brigadeiro é aquele docinho tradicional, feito com chocolate. Então, antes de continuar assistindo esse vídeo, me conta aqui embaixo o que você acha. Para você, o que é brigadeiro? É aquele feito de chocolate ou você tem outra noção acerca disso? Me deixa saber. Então, tecnicamente, o que é um brigadeiro? Bem, fazer um brigadeiro consiste basicamente em reduzir os líquidos da massa. Por quê? Porque há líquidos no leite condensado, há líquidos na manteiga, há líquidos no creme de leite. Inclusive, se você adiciona um ingrediente saborizante, pode haver líquidos nesse ingrediente, né? Se você for utilizar o suco de uma fruta, se você for utilizar uma pasta saborizante, também vai haver líquidos ali. Então, fazer o brigadeiro consiste em levar esses ingredientes ao fogo e, por meio do cozimento, fazer com que esses líquidos ali presentes evaporem e, com isso, haverá uma diminuição de líquidos, você ganha estrutura e consistência do seu brigadeiro. Quanto mais líquidos tiver na sua massa, mais tempo vai levar para que esses líquidos evaporem e que você chegue ao ponto do brigadeiro que você deseja. Se houver menos líquidos, consequentemente, vai demorar menos tempo. Eu particularmente acho que mais líquidos em um brigadeiro que você vai utilizar para comer de colher, para cobrir um bolo, não tem tanto impacto assim, como no caso de fazer um brigadeiro em que você vai bolear, ou um brigadeiro para recheio, que precisa que esse brigadeiro seja mais firme. Então, o que é necessário? É necessário que a gente balanceie essa quantidade de gorduras e líquidos do nosso brigadeiro. Mas como saber se no meu brigadeiro há mais líquidos ou menos líquidos? Eu vou te dar um possível caminho para isso, certo? A primeira dica que eu vou te dar é que você prefira utilizar leite condensado com uma porcentagem maior de gordura, porque a gordura ela contribui para que o seu brigadeiro chegue mais facilmente ao ponto. Então, prefira um leite condensado com 8% de gordura. Essa informação vai estar no rótulo do produto. Também prefiro utilizar a manteiga no lugar da margarina e um creme de leite também com uma porcentagem maior de gordura, porque isso garante que tenha mais gordura e menos líquidos. O seu brigadeiro vai ficar mais cremoso, vai chegar ao ponto mais fácil. Mas, por outro lado, se você coloca gordura demais no seu brigadeiro, aí corre o risco de você ter uma massa gordurosa, uma massa que não vai homogeneizar essas gorduras tão fácil. Por isso que é importante você misturar o creme de leite e o leite condensado antes e homogeneizar os dois antes de levar ao fogo. Tudo isso é importante para que não haja uma quantidade tão grande de gordura no seu brigadeiro e aí justamente elas não se homogeneizem ou aconteça de talhar o seu brigadeiro, enfim. Outra informação acerca da gordura no seu brigadeiro é que, dependendo da finalidade dele e da quantidade, da porcentagem de gordura no creme de leite, o uso da manteiga é até dispensável. Por quê? Justamente para não acontecer esse excesso de gordura no seu brigadeiro. E em relação à porcentagem do seu creme de leite,
ela vai dizer se você também vai usar mais ou menos creme de leite no seu brigadeiro. Tem creme de leite aí com 17% de gordura no mercado, mas também tem creme de leite com 35% de gordura. Então, certamente, esse com uma porcentagem maior, você vai utilizar menos, certo? Bem, e com isso o que eu quero dizer é que se há uma quantidade maior de gordura no seu brigadeiro e menor de líquidos, você provavelmente vai chegar mais rápido ao ponto e também vai ter um brigadeiro mais cremoso. Mas lembre que tudo é um equilíbrio, não vai entupir a massa do seu brigadeiro de ingredientes tão gordurosos, porque aí ela vai desandar. Ter uma quantidade maior de gordura na massa do brigadeiro é importante porque a gordura ela contribui para que haja um retardo daquele processo do brigadeiro de açucarar. Ela retarda a formação do cristal de açúcar e também ajuda a prolongar o tempo de vida do seu brigadeiro. Eu particularmente não indico que você utilize ingredientes espessantes demais na sua massa do brigadeiro. O que são esses ingredientes? Creme de leite, manteiga, gema e glucose são ingredientes que a gente usa para prolongar o tempo de prateleira do brigadeiro. Se a gente utilizar isso tudo junto numa massa de brigadeiro, é bem provável que ela demore demais a chegar no ponto e até a massa desande e não dê certo. Se você quiser utilizar esses ingredientes juntos, então tenha certeza de que eles estão bem equilibrados, porque, como eu falei, é bem provável sua massa desandar. Eu já tentei utilizar esses ingredientes juntos, com exceção da gema, né? Eu utilizei creme de leite, manteiga e glucose junto. E não gostei da experiência, achei que meu brigadeiro demorou demais a chegar no ponto. Então, hoje eu elimino a glucose nas minhas receitas. Então, hoje eu tenho um resultado de brigadeiro que para mim é bom, eu gosto do sabor, gosto da consistência, da estrutura que a massa fica, mas essa é a minha realidade. A minha sugestão para você é que você teste na sua cozinha o que é melhor para você, para a sua realidade e principalmente aquilo que o seu público vai gostar mais de consumir. Bem, mas afinal, qual é a principal diferença entre um brigadeiro tradicional e um brigadeiro gourmet? Como você já sabe, fazer um brigadeiro, tanto um brigadeiro tradicional ou um brigadeiro gourmet, consiste em quê? Em reduzir a quantidade de líquidos da receita, certo? Mas isso pode ser feito para os dois, como eu falei. Então, qual a principal diferença entre eles? Como eu falei antes, o brigadeiro sofreu algumas alterações nos seus ingredientes e por isso ele se tornou mais refinado. Então, basicamente, a diferença entre o brigadeiro gourmet e o brigadeiro tradicional está nos ingredientes. Eu digo basicamente porque não é apenas isso. A principal diferença entre o brigadeiro tradicional e o brigadeiro gourmet está nos ingredientes, sim. No brigadeiro tradicional, a gente utiliza leite condensado, margarina e achocolatado e também é costume fazer esse brigadeiro na panela que o fogo está alto e mexer rapidamente essa massa, porque é assim que a maioria das pessoas pensam que é certo. Só que há um probleminha quando a gente utiliza achocolatado e a temperatura alta. Em relação à temperatura alta do fogo, é que esse fogo muito alto ele contribui para que o seu brigadeiro queime. Além disso, quando o fogo está muito alto, também há o risco de se formar aqueles gruminhos que colam no dente quando o brigadeiro está pronto. E aí a gente sabe que quando se formam esses gruminhos, esses pedacinhos duros, é porque justamente houve uma caramelização, uma espécie de queimadinho nessa massa do brigadeiro. Quanto ao achocolatado e a mexer rápido demais, são coisas que estão interligadas. Por quê? Porque o achocolatado tem uma grande quantidade de açúcar na sua composição. Quando a gente leva todo esse açúcar para a panela em fogo alto e agita demais, ou seja, mexe muito rápido, a gente faz com que se formem cristais de açúcar na nossa massa do brigadeiro. O problema disso é que o brigadeiro vai açucarar mais rápido, vai cristalizar e vai perder a qualidade também mais rápido. O prazo de validade dele, o prazo de prateleira, provavelmente vai diminuir bem mais. Então, por isso que o indicado é a gente utilizar um chocolate em pó, um cacau em pó na nossa massa, para evitar essa quantidade excessiva de açúcar.
Porque o leite condensado, ele já é açucarado demais, ele já possui muito açúcar em sua composição. Então, se a gente adiciona mais açúcar nesse brigadeiro, como eu falei, a qualidade dele vai diminuir. Então, diferente de um brigadeiro tradicional, um brigadeiro gourmet é feito em fogo mais baixo e também é mexido mais lentamente, para evitar que esses cristais de açúcar se formem e que essa massa venha a ter seu prazo de validade diminuído. Além disso, outro benefício de mexer o brigadeiro mais lentamente é evitar que o chocolate que a gente insere na massa queime, ou a própria massa mesmo que não seja de chocolate, queime, porque a gente vai estar mexendo lentamente, o fogo vai estar baixo e o próprio brigadeiro ele já vai cozinhando. Não tem a necessidade de a gente aumentar esse fogo para essa massa cozinhar mais rápido, nem de mexer mais rapidamente. Mexer rapidamente não vai fazer o seu brigadeiro cozinhar mais rápido, só vai prejudicar, como eu falei antes. Então, por essas questões, o brigadeiro gourmet ele geralmente é mais cremoso do que o brigadeiro tradicional, por essa técnica diferente que a gente utiliza. Além dos ingredientes, claro. Mas outra coisa que eu quero falar aqui é que só o uso dos ingredientes, leite condensado, creme de leite, manteiga ao invés de margarina e um chocolate nobre, não é necessariamente requisito para que o seu brigadeiro seja gourmet. Por quê? Porque há outras questões por trás disso, que envolvem também se o seu brigadeiro vai ser gourmet ou não. Segundo a Dani Trolese, da Bake Me, o que define se o seu brigadeiro é gourmet ou não, além dos ingredientes, é a experiência que você proporciona através dele. A embalagem que você utiliza, a técnica que você utiliza, a forma como você atende seu cliente, desde o pré-venda até o pós-venda, como você faz a entrega do seu brigadeiro. Tudo isso vai influenciar se o seu brigadeiro vai ser gourmet e principalmente se você vai estar oferecendo ao consumidor final uma experiência gourmetizada ou não, uma experiência diferenciada. Essa palavra gourmet, ela está justamente associada a uma gastronomia que utiliza ingredientes selecionados, diferenciados em seus preparos. E por isso, quando se fala em um produto gourmet, é que a gente tem um produto com um preço mais elevado, porque se subentende que o processo ali de produção também foi um processo diferenciado, que foi utilizado de fato ingredientes diferenciados. Mas hoje o que acontece? Essa palavra gourmet ela se tornou muito popular e, enfim, até há uma certa banalização. Por isso que é importante, antes de você consumir alguma coisa, seja o que for, você conhecer o que é que está por trás daquilo, o que é que de fato faz com que aquilo seja gourmet ou não. Há uma originalidade nisso? Bem, então eu deixo aqui essa reflexão e essa diferenciação entre o brigadeiro tradicional e o brigadeiro gourmet e vamos para a parte prática do vídeo. Gente, então agora nós vamos para a parte prática do vídeo, certo? Eu vou ensinar para vocês uma receita de brigadeiro tradicional de chocolate mesmo. Aqui eu tenho meia receita. Na descrição do vídeo eu vou colocar a receita completa, mas vou falar aqui para vocês da forma que eu estou utilizando agora. Tenho meia lata de leite condensado, 50 gramas de creme de leite, a manteiga eu estou utilizando 10 gramas, o chocolate nobre estou utilizando 50 gramas também e o cacau em pó 7 gramas. Para a gente começar, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma pastinha com o cacau em pó e a manteiga. Vou colocar ele dentro desse bol. Por que eu estou criando essa pastinha? Porque vai ser mais fácil na hora que eu colocar a minha receita, meu cacau na receita, na panela, ele se homogeneizar com os outros ingredientes. Quando a gente não faz isso, pode acontecer de ter grumos na receita, certo? Caiu um pinguinho aqui de cacau no leite condensado. Pronto, fiz aqui minha pastinha.
Em relação aqui, o ingrediente adicional que eu estou utilizando é o chocolate, né? Então, assim, como eu já falei antes, o seu ingrediente adicional, ele vai interferir totalmente na sua receita. Se for um ingrediente líquido aqui, sua receita vai demorar mais a cozinhar do que um ingrediente em pó, um ingrediente sólido, como no caso do chocolate e do cacau. Um ingrediente líquido, ele vai trazer menos estabilidade à sua receita, então preste bem atenção em relação às quantidades, certo? Se você for fazer um brigadeiro com farinha de castanha ou com leite ninho, ele provavelmente vai cozinhar bem mais rápido, vai dar o ponto mais rápido do que um brigadeiro feito com um suco de uma fruta, por exemplo, certo? Então aqui tá feita a minha pastinha de manteiga e cacau. O que eu vou fazer agora é pegar minha panela. Eu gosto desse tipo de material porque tem um fundo grosso, induz melhor o calor, então isso é excelente na hora de fazer o brigadeiro, certo? Em relação à espátula, tenho esses dois tipos aqui. Eu sempre prefiro com a pontinha, essa espátula com a pontinha, porque ela facilita na minha hora de mexer o brigadeiro, de pegar o que tá aqui no fundo da panela. Bem, aqui eu vou colocar o meu leite condensado. Esse negocinho marrom que você viu aí foi um pouquinho de cacau que caiu. Mas não tem nenhum problema, certo? Esse leite condensado que eu estou utilizando, como eu falei, é um leite condensado com 8% de gordura. Ele realmente ajuda na hora de fazer o brigadeiro. Mas em relação ao leite condensado, preste bem atenção. Você vê que esse leite condensado é um leite condensado cremoso. Não é um leite condensado líquido, né? Tem leite condensado que é bem ralinho. Então eu gosto muito desse daqui. Em seguida eu vou adicionar o creme de leite, certo? Colocar aqui junto do leite condensado. E eu vou homogeneizar agora o creme de leite com leite condensado, porque eu quero que as gorduras aqui justamente se unam. É importante você fazer esse processo de misturar os ingredientes antes de levar ao fogo. Certo? Então aqui já tá tudo misturadinho, tudo junto. E agora o próximo passo é juntar nossa pastinha de manteiga com cacau aqui na mistura do leite condensado com o creme de leite. Essa espátula pequenininha, ela também é muito boa para pegar esses ingredientes, seja do bowl, seja direto se for o caso, né, direto da embalagem, ela facilita bastante. Mas é sempre importante que a gente faça um mise en place, porque tudo aqui na mão já fica... Às vezes é chato ter que fazer isso, mas no final das contas se torna mais prático. Então a gente vai misturar aqui. Não mexa tanto assim, justamente porque você vai agitar os cristais de açúcar. Então a gente quer evitar isso, para que o brigadeiro não açucare e não cristalize tão rápido, né? Como eu falei anteriormente. Bem, vão ficar esses gruminhos aqui. Mas de todo jeito vai ser mais fácil na hora que a gente estiver cozinhando o brigadeiro, certo? Então agora o próximo passo é levar a nossa receita ao fogo.
Gente, então aqui a gente tá com a nossa panela, vamos ligar aqui o fogo. No mínimo aqui, não sei se dá pra ver, fogo baixo, certo? E eu vou mexer esse brigadeiro lentamente, assim, fazendo esse formato do infinito ou de 8, e às vezes passando aqui também na lateral. Para que isso aqui não, da lateral não cozinhe mais rápido, certo? Mas para que a gente chegue no ponto do brigadeiro de forma homogênea. Tem muitas confeiteiras por aí que gostam de utilizar o termômetro, né? Para saber como se chega ao ponto do brigadeiro. Eu particularmente prefiro saber pelo olho. Eu particularmente acho essa questão do termômetro bem abstrata, porque, por exemplo, você pode chegar num ponto de brigadeiro aqui, quando o seu brigadeiro tá em, sei lá, 98 graus. Aí você passa essa informação, mas uma pessoa que mora em outro lugar, quando o brigadeiro dela chega a 98 graus, esse brigadeiro ou ainda tá mole, ou pode ter passado do ponto até. Por que isso acontece? Porque a pressão atmosférica do lugar onde a gente está, ela vai interferir no ponto de ebulição do líquido, certo? Lembra que a massa do brigadeiro consiste em reduzir os líquidos? Então, justamente o ponto de ebulição de um lugar pode não ser de outro por causa da pressão atmosférica. Se a gente tivesse cozinhando esse brigadeiro lá no topo do Monte Everest, possivelmente ele cozinharia mais lento, porque a pressão lá é diferente daqui. Então eu vou aqui passando o brigadeiro pelas bordas. Quando acontece este chiado, ó, é porque a temperatura tá alta. Então mesmo o meu fogo no mínimo, eu preciso tirar o brigadeiro um pouquinho de cima ou fechar a panela para que ele não queime. Aqui já tá meu fogo no mínimo, não tem como eu diminuir mais. Então eu tiro para descer um pouco essa temperatura e voltar. Você vê que o próprio brigadeiro ele já vai cozinhando, não tem necessidade de um fogo baixo ou de um fogo alto. E você vê que ele mesmo já dá esse chiadinho, como se o fogo tivesse alto demais. Mas voltando em relação à questão da pressão atmosférica, lá no Monte Everest é menor. Então o ponto, a temperatura de ebulição a que a água precisaria chegar para cozinhar, né, para evaporar, começar a ferver, ela também seria menor, seria aí por volta dos 72 graus, se não me engano. Só que a questão é que também demoraria mais. Então é isso. Aqui a gente vê que o meu brigadeiro, ele já começou a ferver. É nessa hora que a gente adiciona o chocolate, certo? Porque nesse ponto o chocolate vai ajudar o brigadeiro a engrossar e a chegar no ponto. O ponto que eu quero aqui é um brigadeiro de bolear mesmo. Coloquei aqui o chocolate. Vou mexer. Tá vendo que ele já dá mais uma engrossada? Você vê que eu não tô agitando minha massa, né? Mexendo assim, nem meu fogo tá alto. E o brigadeiro, ó, já tá aqui cozinhando.
certo? Tá uma massa brilhante, como vocês podem ver. É ideal que esteja assim. Então, vou desligar a panela. Não sei se vai dar pra ver, mas quando a gente verte a panela, se formam esses veios aqui. Ela desgruda do fundo. E também, ó, quando o brigadeiro cai, certo? Se cai em montinhos, ele cai em montinhos. Eu vou mexer aqui mais um pouco, com a panela desligada mesmo. Ó, ele cai em pedaços. Esse é o ponto que eu gosto para bolear. Quando a gente passa assim, ó, o brigadeiro demora a voltar. E aí ele para, certo? Porque isso acontece. Isso aqui é o chamado caminho de Moisés. É o ponto justamente quando o brigadeiro tá para bolear. Então tá ideal minha massa aqui, já está pronta. Então agora eu vou verter aqui minha massa no prato. Certo, gente? Como eu falei, tá uma massa bem brilhante. Tá uma massa cremosa. Eu vou espalhar aqui no prato, porque isso facilita que ela esfrie mais rápido. E a última dica que eu vou dar para vocês é de colocar plástico filme em contato direto com sua massa. Isso vai evitar que ela crie uma película, certo? Em cima dela. Você vai perceber que quando você estiver tirando essa massa da geladeira, se ela estiver no ponto certo mesmo, quando você remover esse plástico filme, ele não vai grudar na sua massa. Então, do jeito que tá aqui, a gente leva essa massa diretamente para a geladeira, porque esse choque térmico é importante, certo? Isso também evita que haja proliferação de micro-organismos, de bactérias. Então, é isso. Você deixa essa massa pelo menos 8 horas na geladeira antes de utilizar para bolear, porque assim vai apurar mais o sabor e vai estar ideal quando você for utilizar. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha aproveitado as dicas, que ponha em prática a receita e que faça aí na sua casa. Deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo, porque fazendo isso você ajuda a gente, né, com a divulgação e a esse conteúdo chegar a pessoas que também se interessam por esse assunto, tá? Assim você vai estar ajudando tanto a mim quanto a outra pessoa. Espero que você tenha gostado mais uma vez e até o próximo vídeo.